Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial. Vamos nesse momento procurando acalmar os nossos pensamentos e nossas emoções, respirando calmamente, profundamente, nos ligando com o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, o mentor de nosso lar e os mentores da nossa casa espírita. Vamos interligando os nossos pensamentos e sentimentos, nos conectando a esses irmãos, onde quer que estejam, formando laços de amor, laços do bem. E já tranquilos e serenos, elevamos os nossos pensamentos até esferas maiores, esferas superiores. Buscamos a presença de nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré. Vamos nos vendo, abraçados à nossa Mãezinha. E ainda que nos sentimos tristes, sofrendo, depositamos nos pés de nossa Mãe as nossas dores, as nossas tristezas, e o abraço maternal nos enche de esperança, de paz, de alegria, de amor. E nossa Mãezinha nos leva até a presença de nosso Mestre Jesus, em esferas ainda mais superiores. A Jesus nós agradecemos pelo imenso sacrifício de vir até nós, para nos ensinar o amor, amarmos uns aos outros, amar a nós mesmos e amar a Deus. E Jesus nos leva à presença de nosso Pai, nosso Deus de amor. Esse Pai que habita os nossos corações. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos que abençoe todos os lares, todos os nossos familiares, abençoe a nossa casa espírita e pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho desta tarde, início de noite, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema que eu escolhi para hoje é o céu e o inferno na visão espírita. O que nós entendemos por céu e inferno? Então, vamos relembrar, entender o que nós trazemos de nossas crenças
tanto de encarnações passadas como da nossa infância, a juventude, a crença dos nossos familiares, né? Da nossa vida social na infância, na escola. Nós aprendemos que o céu é um lugar onde, quando nós morremos, nós vamos. E nós descansamos. Né? É muito comum ouvir, né, num velório, quando alguém se aproxima do corpo que está ali no caixão e diz: descansa em paz, agora vai descansar, está descansando. E o que é esse céu? O que seria esse céu? Na visão católica, na visão protestante, o céu seria a morada de Deus, né? O reino de Jesus, na visão deles. É um local, um lugar que fica acima da terra, né? E o inferno é a morada do diabo e fica nas profundezas da terra. Essa era uma visão bem antiga dos judeus, né? A visão da terra plana, fechada por um domo. Então, acima desse domo ficava o céu e abaixo dessa superfície plana, né, ficava o inferno, um lugar de trevas e fogo e de sofrimento eterno. E o céu um lugar de paz eterna. Nós vemos nos livros de história, nos filmes, novelas, seriados, né, a visão dos religiosos dos séculos passados, né, dos cristãos dos séculos passados. A gente vê esse tipo de pregação condenativa, condenatória, e a gente vê a posição dos padres de hoje, dos pastores de hoje. Né? Pegamos o exemplo do padre Fábio de Mello, padre Marcelo e os pastores das igrejas modernas. Né? Como é diferente a pregação deles. Há menos de um século atrás, há menos de 50 anos atrás, esses sacerdotes, né, essas pessoas em nome de Deus, diziam que as pessoas já estavam condenadas ou salvas, né, de acordo com o julgamento deles. Um suicida, por exemplo, acho que até hoje a igreja deve estar revendo essa posição, mas até pouquíssimo tempo atrás o suicida já estava condenado ao inferno. E hoje o suicídio é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então a pessoa que se suicida é um doente, está sofrendo, principalmente depressão, ansiedade, pode ter uma série de outras doenças psíquicas que possam levar a pessoa à morte. Então, e como a pessoa doente vai para o inferno? Por que os padres não falam mais hoje dessa forma? Se você perguntar para um padre desses, que são mais sérios, né, e tem cuidado com o que falam, se eles próprios vão para o céu, eles dizem não saber, que esperam ir para um lugar bom, mas que eles não sabem se vão ou quem vai para um lugar ou para outro. Será que Deus evoluiu? Passou de um... Hoje eles não usam mais o termo de julgamento de Deus, que é Deus que julga. Eles usam um termo de julgamento pessoal. Como é um dogma, não se fala muito, né? A gente não tem muito o que perguntar numa missa que eles não respondem, ou num culto, mas
dá-se a entender que o julgamento é nós mesmos que fazemos, partindo daquela ideia de que Jesus disse que o céu e o inferno está dentro de cada um. Mas por que Deus não julga mais? E há 50 anos atrás, até o início do cristianismo, ele condenava. Até a morte, né? Bruxas, pagãos, pessoas politeístas, né? Os bárbaros, tudo condenado à morte se não aceitasse o cristianismo. O que mudou? Por que Deus não condena mais? Será que era Deus que condenava? Ou será que eram os homens que faziam em nome de Deus? Na visão desses padres, Deus está melhor hoje? Ou nós compreendemos Deus diferente? Eu tenho um pensamento que o que nós pensamos de Deus ainda hoje não é o que Deus é, na verdade. Conforme o ser humano vai evoluindo moralmente, intelectualmente e até tecnologicamente, ele vai evoluindo essas ideias também. Então, daqui 100 anos a ideia de Deus será completamente diferente. Essa ideia de um velhinho de barba já é quase descartado, né? Olhando a dimensão, o tamanho do universo, não dá para um ser corpóreo como nós, com apenas 2 olhos, 2 ouvidos, estar em toda parte. Então já se aceita Deus como uma essência, né? Como uma inteligência, algo que não é como nós. Mas ainda é difícil admitir isso por causa dos dogmas, né? Por seguir ao pé da letra o que está escrito. Então, hoje, esses sacerdotes mais sérios, que têm um sentimento maior, né, falando abertamente, pessoas mais evoluídas, mais sensíveis, têm dificuldade de admitir um Criador que é amor condenando. Então tem dificuldade de expor essa ideia deles. Então eles vão criando algumas interseções, né, nessa ideia, nesse conhecimento. Hoje a Igreja Católica admite que a pessoa quando morre, ela vai para junto de Deus. Ela descansa em Deus, então ela continua existindo e descansa em Deus. E por que se admite essa ideia? Porque Maria, mãe de Jesus, que para eles é a mãe de Deus, era um ser normal, nascido de forma normal e gerou Deus encarnado. O Filho de Deus, é meio confuso isso. E ela está intercedendo por nós. Assim como os santos, que eram pessoas comuns, estão vivas, atuando junto a Deus, intercedendo por nós. Então qual a diferença? Porque esses seres estão vivos e outros não. Então para eles estão pessoas comuns que serão salvas, né, passando por esse julgamento pessoal, já vão para junto de Deus. Para os evangélicos não. Não tem nenhum ser acordado, não tem nenhum ser consciente. Todos que morreram estão dormindo. É uma espécie de sono, né? Uma parte se consome com a terra junto com o corpo, e uma outra parte, que é a essência, né, do espírito, retorna a Deus e também fica lá adormecido.
No juízo final, quando Jesus voltar, ele vai restituir todos os corpos da terra, independente da situação, se morreu queimado, se explodiu lá aqueles que foram nas bombas atômicas, lá não importa. Jesus vai restituir os corpos, é o dia da ressurreição, e todos serão julgados ali, separados, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Como que se dá essa separação? Aí é que entra muito a crença pessoal dos sacerdotes, né? Uns falam que é somente a fé, então eu posso passar uma vida inteira cometendo crimes, se ali nos minutos de agonia que eu tiver na cama, eu realmente aceitar Jesus de coração, for batizado ali, excomungado, não sei como é que chama, excomungado não, tem um nome, né, que o padre faz quando ele vai, extrema-unção, eu serei salvo. Então não importa o que eu fiz, importa a minha fé. Para alguns pastores não, as obras acompanham também, então a fé sem as obras é morta. Para o catolicismo, o bem, né, o bem que a pessoa faz é levado em conta, todo o bem que a pessoa faz. Alguns minutos antes de eu entrar agora ao vivo, eu estava revendo uma entrevista do padre Fábio de Mello para Maria Gabi Gabriela, falando sobre o Chico Xavier. E conhecendo o Chico, ele conhecendo o Chico, a história do Chico, ele só fez elogios. Ele dizendo, mesmo não acreditando, que não faz parte da minha fé tudo o que ele fazia, eu vejo ele como uma pessoa do bem, que só fazia o bem. Já vi pastores sérios também falando a respeito de Jesus, que eles querem no dia da ressurreição, se forem salvos a encontrar Chico Xavier no céu também, salvo, por todo o bem que ele fez. Por que a mudança, né? O Chico Xavier, no tempo de juventude dele, ele foi condenado pelos padres e pastores, né? Foi expulso da cidade. Assim como vários outros espíritas, Batuíra, Humberto de Campos, vários outros. O que mudou? Por que mudaram? Porque são pessoas mais evoluídas. E é difícil de entender isso, um Deus de amor, de misericórdia, condenando as pessoas, mandando as pessoas para o inferno, por causa da crença delas. A pessoa é boa, faz o bem, mas porque ela crê em Deus de uma forma diferente, ela vai para o inferno. Então, esses conceitos já mudaram para muitos padres e pastores. Vai mudar ainda mais, né? Muitos conceitos serão incorporados nas religiões cristãs, porque uma vida apenas, isso é uma vida normal, né, de 80 anos, é pouco para ser julgado pela eternidade. Imagina um jovem que morre com 20 anos, 25, 30 anos, uma criança, aí falar, a criança morreu, vai para o céu sem julgamento. Não estaria sendo beneficiada? Se pedisse para você escolher entre viver 80 anos plenamente e ir para o inferno pela eternidade, ou viver 1 ano ou 2 como criança, morrer e ir para o céu, para a eternidade, o que você escolheria? Então, se existem pessoas, independente da idade, que são privilegiadas, então não há justiça. Então essas ideias serão corrigidas,
Porque as pessoas não vão aceitar isso, esse tipo de argumento, né? Ah, mas isso é Deus que sabe, né? Que são os dogmas. Não podemos discutir o, o que Deus está fazendo. Mas os jovens discutem, eles querem saber. Então, os jovens de hoje, imagina os jovens daqui de 30, 40, 50 anos no futuro. Então, na visão espírita, não existe um céu e um inferno. Não existe um lugar onde nós viveremos uma eternidade de gozo, de recompensa ou de punição. Quando Jesus disse que o céu e o inferno está dentro de cada um de nós, porque tem pessoas que vivem o céu em vida, assim como tem as que vivem o inferno em vida também. Então, o que existe depois da morte na nossa visão, na visão espírita? Existe uma continuidade da vida. Existem diversos lugares no mundo espiritual, e esses lugares são de diversas formas. Nós temos o exemplo do nosso lar, que é apenas uma colônia entre milhares só na Terra. Nosso lar é como se fosse uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Então, praticamente em cada cidade existe uma colônia, existem microcolônias, postos avançados, existem, que não é muito bem explicado, mas colônias mais superiores que ainda estão fora da Terra, onde espíritos que estão acima da média, exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, eles são convidados a irem a essas colônias que não fazem mais parte da Terra, né? Estão num nível superior. Mas não vão para descansar. Aí é que está. Essa que talvez seja uma das coisas que mais incomodam. A gente vem há milênios ouvindo que vai morrer e vai descansar, vai morrer e vai descansar. A gente morre, não descansa, sofre, vai para regiões inferiores ou superiores, depende da vida que nós tivemos, mas nós sofremos, tanto na inferior como na superior, nós sofremos porque amamos, e quando as pessoas que amamos sofrem, tanto encarnada ou desencarnada, nós também sofremos. Que pai está feliz vendo um filho internado com uma doença grave? Que pai, que mãe está feliz? Então, assim, nós carregamos esses sentimentos depois que morremos também. Existe esse período, né, de transição, logo que morremos, que é esse período de dor, de sofrimento, de tristeza da separação. E independente de para onde nós vamos, temos capacidade de nos melhorar, de sermos melhores até do que aqui na Terra. Então, não existe um lugar onde nós vamos ficar lá tranquilos, sem fazer nada, sem briga, sem guerra, só, como diz, né, tocando arpinhas. Não, quanto mais evoluído é o ser, mais ele trabalha. Tá? E não precisamos ficar tristes com essa ideia do trabalho, porque o trabalho lá, quando a gente conhece a importância, ele se torna um prazer. É uma felicidade trabalhar. Às vezes eu converso com pessoas sobre isso em cursos de iniciação espírita, né? E as pessoas ficam meio chateadas, aborrecidas, né? Mas com o passar do tempo, compreendendo e até trabalhando em assistências sociais, né?
auxiliando o próximo, vai descobrindo o prazer que é se dedicar ao outro. Então, quando nós desencarnamos é isso. Ou nós vamos para um lugar bom, onde trabalharemos muito mais do que trabalhamos aqui, com prazer, tá? Com iniciativa nossa, com vontade, com desejo de ajudar. E tem aqueles que vão para lugares inferiores, né? Que é mais conhecido como umbral. Umbral é bem semelhante ao purgatório, né, que nós ouvimos lá na igreja quando éramos crianças e jovens. Mas não é necessariamente um lugar de sofrimento também. Há pessoas que se juntam em grupos encarnados, né, pessoas vivas, e que a gente passando de longe olha e fala, nossa, as pessoas estão sofrendo, e na verdade não estão lá gostando do que estão fazendo. Um exemplo que eu gosto de usar é a Cracolândia, né? A gente passa de longe, vê aquele monte de pessoas usando drogas, andando igual zumbis, e às vezes a gente até chora, né? de tristeza. Mas se você andar lá entre eles, como fazem os agentes comunitários, né, da saúde, da justiça, que andam entre eles, percebe, eles estão gostando do que eles estão fazendo. Eles têm prazer de estar lá. Então não há sofrimento. Sofrimento é para a família. O umbral é bem parecido com isso. Existe, sim, regiões de sofrimento, onde vêm seres cobrar o mal que a gente faz. Se a gente prejudica pessoas e levamos pessoas à morte, né, destruímos patrimônio dos outros. Vamos dar o exemplo dessas guerras aí, presidente da Rússia que por causa de sei lá, aparentemente, né, a questão do ego está destruindo pessoas, matando milhares de pessoas. Essas pessoas vão querer vingança. Então, aí sim há sofrimento. Quando a gente causa mal muito grave a outras pessoas, essas pessoas tendem a se vingarem. Então essas são as consequências dos nossos atos. Todos sabemos que todo o mal que a gente faz, independente da religião, menos os ateus, né, que acham que morreu acabou. Então podem fazer o que quiser, mas todos que creem em Deus, independente da religião, sabem que se fizeram mal, independente do motivo, vai ter consequências. Então essas são as consequências. Não são eternas. A gente, quando sofremos em regiões inferiores, sofremos o período necessário até que nós acordemos, até que nós entendemos o porquê estamos lá. Não é Deus que nos coloca lá. Não é. Eu ia usar o exemplo do castigo, né? Que às vezes a gente, como pai e mãe, quando o filho desobedece, nós vê como nós evoluímos, né? Apanhávamos muito. Eu peguei esse período de apanhar de cinta, apanhar de varinha, né? Cipó, até vassourada eu já levei. Mas com os meus filhos eu já não fiz, mas fui pro castigo. Deixar no quarto, deixar no banheiro, mandar ficar fazendo. Eu punha para ficar escrevendo, copiando livros. E hoje nem isso estão fazendo mais, né? Alguns pais. É o cantinho do pensamento, é a conversa. Então não é Deus que castiga. São as punições que nós mesmos nos impomos, inconscientemente. Então, à medida em que nós vamos tendo consciência, essas punições vão diminuindo.
porque nós vamos aprendendo a lidar com as nossas questões, as nossas dificuldades, que está sempre girando em torno dos relacionamentos, né? Das relações. Então o que vai nos definir é as relações, não é a fé que eu tenho em Deus, né? Eu posso ser ateu, não acreditar em nada, mas se eu tiver boas relações, não prejudicar ninguém em vida, não fazer mal para ninguém e ajudar pessoas, então eu estou evoluindo nesta questão de relações. E o que mais nos prejudica são as relações. Relações mal resolvidas, né? Na nossa encarnação passada, nós matávamos, ou por duelos, ou dependendo da nossa condição social, mandávamos matar, ou nós mesmos matávamos escondido, envenenávamos. A gente sabe aí as milhares de formas que tem de se cometer um homicídio. Hoje isso é muito, muito, muito restrito, né? A bandidos, a policiais que matam injustamente, né? Quando tem a oportunidade de não matar, não precisar matar, eles matam, ou até mesmo inocente por julgar mal. Pessoas que às vezes matam outras escondidas por ganância. Esses acidentes de trânsito, né? Por bebida, ou sei lá, a gente conhece vários hoje vários tipos de homicídios, doloso ou sem intenção, né? Ou culposo ou acidental. Então isso é contado. Mas nós que passamos uma vida sem fazer mal, sem matar ninguém, sem prejudicar ninguém conscientemente, para levar a pessoa a nos odiar, nos querer mal, então nós já estamos resolvidos com essa parte das relações. Aí tem a questão, né, de marido e mulher que se separam e se odeiam, mas esse ódio não vai além de um sentimento. Vai ter que se ajustarem, mas não é isso que vai levar a pessoa a ter um tempo considerável de sofrimento na região inferior. Tá? Às vezes, até o fim da vida, tem consciência, né, pela idade, pela vivência, pela experiência, por conhecer situações parecidas, acaba, né, aceitando, desculpando a pessoa. Então, as relações que nós temos com as pessoas, famílias, amigos, desconhecidos, pessoas que não nos damos bem, e principalmente conosco mesmo, né? A relação que nós temos conosco mesmo, de nos fazer bem, é o que define para onde nós vamos. Para um lugar bom ou para um lugar não tão bom, ou para um lugar de sofrimento. Tá? Uma coisa nós temos que ter como certeza: Deus quer o bem de todos, independente de quem seja, independente da natureza desse espírito, independente da crença, da condição social dele, independente da condição moral dele, Deus o ama e quer o bem dele. Então, Deus cria mecanismos, que são leis, que vai fazer com que essa pessoa evolua, independente dela querer ou não, ou de outras pessoas querer ou não. Existem pessoas que têm ódio, quer se vingar e não quer que a pessoa evolua. A gente vê muito isso dentro do espiritismo, né? A pessoa está encarnada, está querendo mudar, está querendo melhorar, e tem um inimigo se vingando, não querendo que ela evolua, que ela seja feliz. Mas Deus quer que os dois sejam felizes. Então ele cria meios para que para que a lei junte esses dois, independente deles quererem ou não. Então eles vão acabar se ajustando, nem que isso demore 300, 500 mil anos.
10 mil anos vão se ajustar. Tá? Esse é o destino de todos. Se existe destino, o nosso destino é a perfeição. Agora o tempo que vai levar depende de nós, do esforço de cada um, mas todos, sem exceção, estão destinados à perfeição. É o único destino que nós temos, a perfeição. Aí vai depender de cada um. É isso aí o que eu tinha para falar hoje. Vou pedindo aos caros companheiros que possamos mais uma vez unir os nossos pensamentos à espiritualidade amiga e nos colocarmos nesse momento numa condição de doadores para fazermos o bem. Esse bem que é o mais fácil de todos, né? Doar os nossos sentimentos. Então nós vibramos por todo o nosso planeta. Vamos vibrando pela paz entre os homens, pelos países que se encontram em dificuldades, catástrofes, fome, sede, pelos que se encontram em conflitos e principalmente a Ucrânia e a Rússia. Vibramos por seus líderes, por seus diplomatas, vibramos pelos países envolvidos nessa crise, que têm condições de auxiliar o término dessa guerra. Vibramos pelas pessoas dos dois países, pelos soldados que são obrigados a matarem, pelos soldados que tentam se defenderem. Vibramos pelos civis inocentes que tentam fugir, pelas crianças, pelos que estão desencarnando nessa guerra. Vibramos pelos familiares que já deixaram os países e estão em agonia, desespero. Vibramos pelo nosso país. Vibramos por todo o nosso povo, por nossos lares, nossos familiares e amigos. Vibramos por nós para que tenhamos cada vez mais força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. E eu gostaria de encerrar com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E assim seja. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e fiquem na paz de Jesus.